Muito bem, pessoal, vamos seguindo então. Vamos falar sobre alguns atalhos que a gente tem aqui nesse mixer e também vamos falar sobre todos os plugins. Vamos lá, se você quer selecionar então uma outra track e quer desselecionar essa daqui, no Windows segura Alt, aperta, você acaba desselecionando. Você também tem a opção de segurar Ctrl no Windows e ir selecionando, solando quantas tracks você quiser. Isso se aplica no Multi também, se você quiser, tá bom? Basicamente, esses atalhos são importantes para o seu workflow aí, né? Quando você está fazendo as coisas um pouco mais rápidas, você pode selecionar segurando Ctrl aqui e mexer no seu volume ao mesmo tempo de várias tracks que você quiser, beleza? Se você pressionar Alt e clicar em cima do seu botão de fader, ele volta para a estaca 0, tá? Do ponto 0 dele. Basicamente, eu acho que esses são até os mais importantes que a gente tem aqui para poder falar desse mixer, tá? Bom, vamos falar sobre os plugins que a gente tem aqui e sobre algumas coisas também de envios. Pessoal, uma coisa bem importante, tá? Eu vou passar aqui por cima de todos os plugins que tem aqui e as possibilidades que tem aqui do Superior Drums, mas eu não vou explicar aqui como funciona um equalizador, como funciona o compressor, qual que é o compressor, qual que é o equalizador. Pessoal, aqui é um curso de ferramenta, tá? Eu quero que você aprenda a usar o Superior Drums para você programar suas baterias aí da forma mais profissional e melhor possível. Porém, as ferramentas de produção musical eu já ensino lá no curso Sua Música Sem Segredo, que tem aqui dentro da plataforma. Então, se você quer aprender a usar compressores, equalizadores, como funciona, o curso A Música Sem Segredo eu vou mais a fundo e falo todos os segredos que está por trás dessas ferramentas. Então eu vou partir do pressuposto que você já entenda o que é um equalizador, um compressor, como que funcionam essas ferramentas. Aqui eu só vou passar por cima para você saber que existe, mas eu não vou explicar elas a fundo. Tá? Aqui no portal tem o curso A Música Sem Segredo, que eu recomendo fortemente para você aprender a manipular todas essas ferramentas se você ainda não sabe. Aqui também a gente já tem o curso completo de Studio One, que é essa DAW que eu estou utilizando. Caso você queira se aprofundar e entender 100%, aqui no portal já tem os cursos certos para você, tá bom? Então, vamos sem mais delongas, eu vou clicar aqui em Effects, a gente tem umas subdivisões aqui de equalizadores, Dynamics, distorções, reverbs, delays e modulations, tá? Vamos começar com os equalizadores. Quando eu coloco aqui em cima, ele já abre 3 possibilidades de equalização para mim. Primeiro é um equalizador digital, tá? Então você tem como abrir vários filtros diferentes e fazer vários tipos de manipulação do desenho aqui mesmo de onda. Clicando com o botão direito, você simplesmente acaba excluindo elas. Você tem que sempre deixar uma pelo menos, senão ele não deixa você excluir, tem que ficar pelo menos uma aqui. E aí você tem vários filtros, né, como um equalizador normal aqui para você. Você pode selecionar também a frequência por aqui. É muito completo esse equalizador, embora ele seja digital, tem muito DAW que não tem tanto recurso como tem aqui no Superior Drums. Você também pode salvar presets e pré-definições que já tem aqui, ó. Já vem vários presets de equalizador, de equalização aqui. Eu vou deixar no default. Você pode também selecionar ele aqui, ó, numa outra janela, pode deixar ele mais livre na tela, tá? No xizinho você fecha. Então é um equalizador comum, você pode vir aqui e selecionar o decaimento, a frequência de corte do seu filtro, beleza? Se você tiver uma outra banda, você pode excluir ela através dessa lixeirinha. Bem intuitivo, um equalizador normal, tá? Clicando aqui, você tem uma simulação de um Neve 1084, né? Então é uma simulação bem legal que você pode utilizar em qualquer canal aqui do seu mixer que a gente já viu. Pode ser nos canais diretos da bateria, pode ser nos canais que a gente colocou peças novas, né, de instrumento, pode ser nos buses, pode ser nos outputs, que é o último estágio antes da gente mandar para nossa DAW, por exemplo, tá? Então você pode colocar isso em qualquer lugar. Aqui você tem um efeito de filtro criativo. Você seleciona aqui, por exemplo, o LFO, e aí você pode pegar aqui esse filtro de low cut, por exemplo, e aí ele vai ficar variando no tempo através desse LFO, tá? De novo, não vou explicar as funcionalidades a fundo. Curso A Música Sem Segredo eu explico isso tudo, beleza? Então você tem essas 3 possibilidades de filtros, tá? Eu vou vir aqui de novo. Vamos agora para a seção Dynamics. A gente tem um compressor clássico, que é um compressor mais digital, tá? Aqui é um compressor mais transparente. A gente também tem
um compressor multibanda, a gente também tem um compressor barra limiter aqui, né? Que na verdade é um limiter, é um compressor bem mais abrupto, é um limiter bem transparente, digital que a gente pode usar. A gente tem algumas emulações de compressores analógicos, como por exemplo o 1176, tá? Na versão Black dele, eu acho que é a revisão D, alguma coisa desse tipo. A gente tem um 1176 bem legal aqui, tá? A gente tem um 670, um Fairchild 670, que é um compressor valvulado. A gente tem um compressor multibanda, que a gente pode utilizar aqui também, tá? Todos esses parâmetros são comuns em qualquer DAW, em qualquer plugin que você achar por aí. A gente tem um limiter pedal, que aqui é uma seção de pedais mesmo, de efeitos que você pode usar diretamente aqui no mixer. E é por isso que eu falei que o Superior Drums mudou o meu workflow de bateria digital, porque todos esses efeitos eles são muito bons, então eu prefiro processar tudo aqui dentro e por último mandar na minha DAW. Antes eu pegava todas as baterias, mandava para minha DAW e processava já dentro da DAW. Então aqui eu tenho uma versatilidade enorme, tá? Para poder manipular. A gente tem aqui também ainda em Dynamics um Transient Designer, que a gente pode mexer direto no transiente. A gente tem um Exciter, um Punch Exciter. A gente tem outras duas opções bem legais. A gente tem outro Punch Exciter, com outro tipo de sonoridade. E a gente tem um Gate, que a gente pode mexer aqui também. Aí a gente vai para a seção de distorção, onde a gente tem um simulador de fita. Olha que bonitinho esse simulador de fita. É bem legal, bem bacana. A gente também tem uma saturação mais de válvula, tá? Que a gente pode manipular por aqui. A gente também tem uma distorção normal, que na verdade isso simula um pedalzinho, né? Eu acho que deve ser um tube scream, de repente, sei lá, um pedalzinho de distorção. A gente tem também um Big Muff, que a gente pode usar isso tudo na bateria, tá? E um Beat Crusher, que é para realmente acabar com o seu som, se você quiser. A gente tem toda a seção de reverb, então isso é bem legal na hora da gente usar em mandadas, né? A gente simplesmente vem aqui, cria um canal bus, ele vai criar um canal bus pra gente. Já eu vou falar da janelinha de canal bus. A gente pode vir aqui, ó, e simplesmente abrir o nosso efeito aqui, ó, de reverberação. Então agora eu vou ter um reverb de mandada, o que é mais comum a gente utilizar mesmo na DAW, tá? Então a gente tem esse primeiro reverb. Vou continuar por aqui, porque a gente já estava aqui mesmo, ó. Então eu tenho um reverb 1, eu tenho o primeiro é um plate, o segundo é um room reverb, essa é a carinha dele. O próximo é um hall reverb, essa é a carinha dele. A gente tem um reverb mais de efeito, que é um reverse, um spring reverb, tá? Que é muito utilizado em amplificador de guitarra. E a gente tem um classic reverb aqui, né? Que a gente pode utilizar. Fora isso, a gente tem a seção de delays. A gente tem o tape delay, que é bem legal. A gente também tem um filter delay. E, por fim, um delay clássico também, para a gente poder utilizar aqui. E a seção de modulation, a gente tem um phaser, a gente pode utilizar um phaser que parece ser um pedal de phaser. A gente tem um tremolo, tá? Isso tudo você pode usar em questões criativas na sua bateria, tá? Esses efeitos nem todos são nem de bateria, são efeitos mais de guitarra, algumas coisas, mas todos estão disponíveis para você poder fazer em paralelo, para você ser o mais criativo possível, estragar de fato sua bateria, caso você não queira uma coisa natural, queira uma coisa mais eletrônica mesmo, tudo tá aqui para você. Você tem pedal de wah-wah aqui, cara, olha só. Você tem um string matching chorus, na verdade é um chorus aqui, né? Você tem outro chorus, aqui um pouco mais digital, tem um vibrato aqui também, um flanger, tem essa carinha, e um Dimension D, que também é um chorus, e aí ele tem essa carinha até mais bonitinha aqui, e é bem legal, tá bom? Então todos esses efeitos estão disponíveis para você poder trabalhar e fazer o que você quiser na sua bateria, sem precisar usar um outro software. Se você usa isso standalone, você consegue fazer várias possibilidades aqui com todos esses efeitos, você consegue fazer tudo praticamente. Tem muita DAW aí que fica a desejar ainda de tantos plugins, e esse cara tem tantos plugins quanto qualquer outra DAW aí que você pode imaginar. Uma coisa legal para se falar ainda sobre os efeitos é que, por exemplo, aqui na caixa top, né, a gente já tinha falado sobre essa questão dos vazamentos. Vamos solar ela aqui, ó, vamos ouvir. Então a gente escuta claramente o bumbo vazando nela aqui, né? Suponhamos que eu queira mandar essa caixa para o Buzz 1 também. Eu vou renomear aqui, ó, de Reverb
beleza? Então, suponhamos que eu queira mandar essa caixa para esse reverb plate que está aqui. Eu vou selecionar, também vou mandar aqui, ó, para o reverb. Ele já renomeou aqui, ó, tá? Vai se abrir essa caixinha aqui e eu tenho algumas possibilidades para fazer aqui, tá? Primeiro, vamos ouvir a caixa como é que ficou com esse reverb. Bastante reverb, né? Aqui embaixo eu já tenho a possibilidade de escolher 3 possibilidades. Pré-efeitos. O sinal vai sair daqui antes de chegar no primeiro efeito. No caso aqui eu estou na caixa, né? Antes de chegar no primeiro efeito, ele já vai ser mandado para o meu sinal de reverb. A segunda possibilidade é pré-fader, porém depois dos efeitos. Então a cadeia do sinal vai ser o seguinte: ele vai chegar, vai passar pelos efeitos de equalização, compressão, e aí sim ele vai mandar pro nosso reverb antes de chegar no fader. E eu também tenho a possibilidade de mandar pós-fader, e aí ele vai passar pelo fader e depois ele vai para o nosso reverb, tá? Então a gente precisa ficar atento com esse workflow. Se eu deixar aqui, por exemplo, em pré-fader, em pré-tudo, ele vai abrir essa gradezinha. E aí eu tenho a opção de, por exemplo, tirar essa gradezinha, e nota que eu tenho 2 faders aqui, né? E o que é isso? Para sinais que tem vazamento, eu posso manipular o som direto. Aqui seria o quanto eu estou mandando para o reverb mesmo, de fato. E aqui seria o quanto o meu vazamento está indo para o reverb. Isso é muito interessante porque, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma compressão paralela e eu quero esmagar a caixa na compressão paralela. Se eu tiver muito vazamento, pode ser que o meu bumbo também acabe se esmagando demais na compressão paralela e acabe atrapalhando minha bateria. Então eu posso simplesmente mandar menos do vazamento só para o meu bus, tá? Isso não se tem no mundo analógico, né? Mas aqui dentro do Superior Drum a gente tem essa opção também, tá? Então eu posso mutar, por exemplo, posso querer que ele não vá o vazamento para o meu reverb, tá? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Eu vou colocar para tocar. Quando eu abaixo aqui, ó, o meu blend, né? O meu bumbo vazado não tá indo para o reverb, só a minha caixa direta, tá? Eu vou abaixar aqui, ó. Acho que ficou bem claro, deu para ouvir, né? Quando eu subo, o meu bumbo também tá indo pro reverb. Quando eu abaixo, meu bumbo fica seco, não tá indo pro reverb. Então você tem esse controle total aqui. Você pode mutar para que realmente ele não vá nada pro reverb, você pode jogar no panorama. Então, por isso ele tem esses 2 faders aqui na mandada, tá bom? Então, acho que deu para entender bem como é que funciona essa seção de mixer aqui, né, do Superior Drums. É um mixer super completo, onde a gente pode esconder, a gente pode tratar os vazamentos, a gente pode colocar as saídas aqui. Ainda nesse curso eu vou mostrar na prática como que eu faria para separar as baterias e deixar cada peça saindo aqui no Studio One. É muito fácil fazer isso, pelo menos no Studio One, tá? Mas vamos seguindo. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa parte de tracker, que é muito interessante. É uma espécie de... a gente pode criar trigger, né? A gente pode pegar waveforms mesmo de uma bateria que foi gravada, mas não tão bem gravada, jogar aqui para dentro, fazer com que ele reconheça as peças individuais e fazer overdub, né? Pegar o som de uma bateria real e transformar no som que a gente quiser através aqui do Superior Drums. Mas a gente vai falar isso nas próximas aulas, tá? Então... fica de olho, segue no curso aqui. Eu tenho certeza que agora você já está mais familiarizado com Superior Drums. Eu espero estar te ajudando aqui com esse curso. A gente se vê na próxima aula.